Olá, comunidade de fé, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Bíblia com as suas edições diferentes. Como assim edições diferentes? A Bíblia não é a palavra de Deus? E a palavra de Deus é diferente? Calma, tenha calma. Vamos entender isso, tá? Vamos continuar no vídeo, vamos fazer uma oração e a gente vai refletir sobre essas questões. Vinde, Espírito Santo, iluminai a minha mente, aquecei o meu coração, iluminai a mente de quem está assistindo esse vídeo e também aquecei o coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, para que possamos ser ouvintes da palavra, praticantes da palavra, servidores do Senhor Jesus, e para que possamos ser cidadãos do reino de Deus. Amém? Meu nome é José Olímpio. Já vou pedindo a você que deixe seu joinha aí para o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a levar esta mensagem de evangelização para mais pessoas, tá? Então, a gente fica assim pensando, né? Por que tanta diferença em torno da palavra de Deus? Deus só tem uma palavra. A palavra de Deus é única. Ela é criadora, geradora, amorosa, misericordiosa, cheia de compaixão, tudo para nós. Agora, como surge a escrita da palavra de Deus e de repente temos palavras escritas diferentes, Bíblias diferentes uma das outras, que nós conhecemos como edições católicas e também edições protestantes, ou ainda edições evangélicas. É importante nós deixarmos bem claro que a diferença que se tem entre as versões bíblicas não se trata do conteúdo enquanto palavra de Deus, mas se trata de um cânon que optou por colocar, por fazer parte daquela edição, tais livros e tais livros não. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que partir, porque o que tem em uma, tem em outra, e é tudo palavra de Deus. A diferença é que elas têm quantidade de livros diferente uma da outra. É comum, às vezes, quando a gente está participando nas comunidades, né? Na comunidade católica, por exemplo, está ali na reflexão, no estudo bíblico, aí aparece um irmão com uma edição protestante. E tem alguém que olha atravessado para aquela edição. Não, isso é de crente. Somos todos crentes, meus irmãos. E o que tem lá é o mesmo que tem cá. Tá? E o contrário também é verdade. Eu já tive testemunho de casos que chegou uma edição católica na roda evangélica e falou, não, essa aí não, essa sua não confere com a nossa. Tá? Então, o que está em uma está na outra. Mas existe essa diferença. Esta é a diferença, o que tem é igual. Tá? As edições católicas, elas possuem 73 livros. 73 livros. Enquanto que as edições protestantes evangélicas, que são as mesmas, possuem 66 livros. Como assim? Por quê? Vejamos. A Bíblia, nos dois testamentos, Primeiro e Segundo Testamento, é igual
nas duas edições. Todas as duas têm Primeiro e Antigo Testamento. Primeiro e Segundo Testamento, melhor dizendo. Agora, o Segundo Testamento, que nós conhecemos, é muito comum, no senso comum, a gente dizer Novo Testamento, acho que é a linguagem geral. O Novo Testamento é igualzinho, não falta uma vírgula sequer, da edição evangélica para a edição católica e da edição católica para a edição evangélica. E isto bate igualzinho. A diferença está exatamente nos livros do Primeiro Testamento, nos livros do Antigo Testamento. E aí, então, o que acontece? A Bíblia, nós herdamos, falei isso no vídeo passado, dos hebreus, dos judeus. Nós pegamos emprestado, não é nossa. Agora, existe a edição judaica, e a edição judaica, ela é aceita somente aqueles livros que foram escritos na língua hebraica. Somente aqueles livros que foram escritos na língua hebraica. O que aconteceu? No século III a.C., na versão oral ainda, havia se perdido alguns livros dos judeus que faziam parte das Sagradas Escrituras. Então, uma comunidade judaica que morava no Egito traduziu, reescreveu esses livros e traduziu a Sagrada Escritura hebraica para o grego. E aí, então, nós temos já duas versões. A versão hebraica, que só aceita a língua hebraica, e os judeus que moravam no Egito com a versão judaica traduzida para o grego, com o acréscimo dos livros que se havia perdido. Então, esses livros, eles vão dar essa diferença, tá? Eles vão dar essa diferença de 66 para 73 livros. Então, nós temos, quais são esses livros? São os livros de Tobias, Judite, 1 e 2, Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiásticos. Esses livros, as edições evangélicas, protestantes, não os têm, tá? Não fazem parte do cano deles. Além disto, ainda tem alguns trechos, algumas diferenças na parte do livro de Daniel, o capítulo 13 e 14, e também mais uma parte lá do canto de Azarias, e também os 3 jovens na fornalha, que tem na edição católica e não tem na edição evangélica. Também o livro de Esther, existe ele reduzido, abreviado e ele extenso. O abreviado tem 10 capítulos, que está na versão da Bíblia judaica. E o estendido, 16 capítulos, ampliado, e ele está na Bíblia grega, tá? Vale ressaltar aqui que todo o Segundo Testamento foi escrito em grego. Todo ele foi escrito em grego. O que acontece? Jesus de Nazaré era judeu, os seus seguidores judeus. Todos os autores do Segundo Testamento, judeus. Porém, a língua predominante era o grego e foi escrito em grego. Agora, quando é que surge, para nós, sobretudo aqui no Brasil, a questão das diferenças das duas edições no mercado,
para a gente conviver com essas duas versões. Por volta de 1517, estoura, né? Por que estoura? Porque na história não acontece um fenômeno assim, hoje nós dormimos todos católicos e amanhã nós vamos amanhecer uma parte protestante. Não. Havia o catolicismo num todo e um monge chamado Martim Lutero, ele que era um monge da congregação de Santo Agostinho, agostiniano, ele então começa a questionar alguns dogmas, a conduta da igreja, e aí ele vai, em consequência, ter aí o rompimento dele com a igreja, ele será excomungado e ele então vai fundar o que nós conhecemos de protestantismo. Mas vale lembrar que esse evento já havia sido, né, na história, bem antes de Martim Lutero, já havia muitos questionamentos, muitas questões sobre a conduta da igreja. Não só a conduta de salvar a alma, as suas doutrinas de salvar a alma, como também condutas morais dos padres da época. Vale lembrar que o mundo nessa época, de 1500, né, século em que o Brasil foi descoberto, o Brasil ainda nem, né, nós estávamos sendo descobertos oficialmente, nós já existimos, mas oficialmente os portugueses declaram que descobrimos o Brasil. Então, o que acontece? Nesse período histórico havia uma busca muito grande por novidade. Começa as grandes viagens marítimas em busca de novas terras, em busca de riquezas, né? E também muitos questionamentos. Questionava-se a ciência, porque a ciência já não respondia mais como antes. Muita coisa já não servia de resposta. A ciência já não explicava a realidade. E aí havia também muitos conflitos políticos, religiosos, sobretudo na questão da espiritualidade, da salvação da alma. E aí, a Igreja Católica, fundada num período de muita corrupção, de muito desvio da fé dentro da própria igreja. E aí então, Lutero, com tudo isto, ele começa a questionar. E ele escreve, então, 95 teses. E dessas 95 teses, ele vai dizer que o indivíduo, a pessoa, eu, você, a pessoa não precisa de uma instituição para salvar a sua alma, que basta a Bíblia, a palavra de Deus. E ele, então, consegue, com essas 95 teses, essa era a filosofia, era como que surge, ele, então, consegue muitos seguidores e rompe com a igreja. E a igreja excomunga Martim Lutero, e ele, então, vai dar seguimento na sua vida, na sua fé, criando assim, nascendo, né, esse evento que depois veio ser chamado de protestantismo, e também que desse protestantismo, desse evento, deriva todas as igrejas evangélicas. Tá? A partir daí, nós teremos então grandes lideranças evangélicas que vão formando suas igrejas, né, em separados, ao passo que a Igreja Católica mantém uma unidade com o Papa. Então a igreja ela se converge, né, na direção da unidade, de seguir uma mesma doutrina, uma mesma orientação, num todo, no mundo inteiro. Tá? É importante lembrar que os judeus, ainda hoje, eles vivem só do Primeiro Testamento. Eles não têm as edições
do Segundo Testamento. Mas vale lembrar que para as edições ecumênicas que estão sendo editadas agora, elas já trazem todos os livros dos cânones que está no catolicismo. Vale lembrar também que no Oriente, as igrejas que lá estão cristãs, elas possuem um cânon maior do que o da Igreja Católica Romana, tá? Então, o cânon é mais amplo ainda, eles possuem mais livros ainda do que as edições católicas. Meu irmão, espero que tenha ajudado, que tenhamos tido uma boa reflexão em torno dessa diferença das Bíblias, tá? Mas para a nossa reflexão continuar, não parar nesse vídeo, eu peço a você que deixe nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, a sua aquisição de Bíblia. Você tem uma Bíblia? Você tem mais de uma Bíblia? Você tem várias Bíblias? Você tem edições diferentes de Bíblia, no sentido de ter edições católicas, edições evangélicas? Conte para nós, deixe no comentário. Fica com Deus, receba o meu abraço e tchau, tchau!